Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Confesso para vocês que hoje a igreja está bastante bonita. A presença de vocês deixa a igreja bonita. E está mais bonita ainda porque tem uma irmã divina entre nós, né? Isso é muito bom. Meus irmãos, hoje eu quero ter uma pequena reflexão com os amados irmãos na carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre a cidade de Efésios, né? Alguns já conhecem a história de Efésios. E essa carta de Paulo, ela só tem 6 capítulos, né? É uma das menores cartas também. E muitas vezes nós lemos o texto e não imaginamos qual é a realidade daquele lugar por onde andou Paulo, né? E às vezes é bom a gente saber, ter uma visão mais aproximada de como era, para nós podermos avaliar o trabalho que foi feito, a missão daquele evangelista naquela cidade, né? Pouco se sabe sobre a origem de Éfeso. Historiadores registram que a história de Éfeso é muito antiga. Há mais de 1000 anos, colonizadores jônios foram para a região e expulsaram seus antigos moradores e fizeram do local uma cidade grega. Veja que sua história já é bastante antiga, né? Mais de 1000 anos antes de Cristo. Bom lembrar disso, né, irmãos? Aproximadamente 133 anos antes de Cristo, a cidade se tornou uma província romana. Foi uma cidade muito importante nos tempos bíblicos. Foi a capital da província romana. A capital da província romana da Ásia, chegando a ter mais de 300 mil habitantes. Às vezes nós pensamos que eram poucas pessoas, talvez. Imaginamos em nossas mentes um número bem mais reduzido, mas vemos através da história que era muita gente. A cidade era localizada na costa oeste da Ásia Menor, no mar Egeu, na foz do rio Cáster. Devido à sua localização e estrutura, Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. E um dos fatores que tornou Éfeso muito conhecida e visitada foi a construção do templo dedicado à deusa Ártemis, que por sinal para os gregos era deusa caçadora. Ártemis era conhecida também por outros nomes: deusa dos animais, deusa mãe, deusa da fertilidade. E para os romanos, Ártemis passou a ser chamada deusa Diana. No templo que foi construído em homenagem à deusa Diana, Éfeso foi, devido ao templo que foram construídos lá, Éfeso passou a ser conhecida como a 7ª maravilha do mundo. O templo media 3.500 metros quadrados, 3.500 metros quadrados, com mais de 100 colunas, com 18 metros de altura, equivalente praticamente a 6 andares das construções nacionais aqui. O templo continha, ao lado do templo, um grande teatro chamado Grande Odeon, com espaço aproximadamente para 2.000 pessoas naquele teatro. Havia também pequenos odeons alugados para exposição e vendas, outros alugados para ensino de artes mágicas, religiões pagãs e falsas doutrinas. Provavelmente o apóstolo Paulo conheceu e andou por entre aquelas colunas, nas proximidades daqueles espaços que eram alugados, admirado pelo paganismo daquela população.
Mesmo assim, o servo do Senhor se mostrou fiel e encontrou um local para expor a palavra do Senhor. Embora encontrando resistências, ele não desanimou. Em Atos 19, versículos 8 e 9, traz referência a esses acontecimentos de Paulo. Mas apesar da esplêndida beleza, alguns historiadores registram um nível de vida moral muito baixo sobre os habitantes de Éfeso. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme Atos 18, versículos 21 e 22, por volta do ano 52 depois de Cristo, Paulo levou o evangelho para os Efésios, justamente no auge daquela cidade que se fortalecia com a venda de nichos da deusa Diana. O livro de Atos, capítulo 19, versículo 8, diz que Paulo ensinou na sinagoga de Éfeso sobre o caminho. Sobre o caminho. O caminho tinha um título que equivale a cristãos hoje, porque significava todos que evocavam Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Depois passou Paulo a ensinar na escola de Tirano durante 3 anos. Também em Atos capítulo 19, versículo 20, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor crescia e se fortalecia. Depois desses acontecimentos, Paulo volta a Jerusalém, e lá eles prendem a Paulo e os leva de volta para Roma, e lá em Roma Paulo permanece preso. E eu quero convidar os irmãos, porque enquanto Paulo estava preso, é que Paulo escreveu essa carta aos Efésios. Por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, e ele estava numa prisão domiciliar, numa casa que ele próprio alugou, para dali, mesmo preso, ali em Atos 28, versículo 16 e versículo 30, de mesmo preso com um soldado à sua volta, ele atendia muitas pessoas e falava com as pessoas e evangelizava as pessoas. Quero convidar você, amado irmão, a abrir aí sua Bíblia em Efésios. Capítulo 4. Quero ler apenas com os irmãos 6 versículos. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo de número 4. Todos encontraram? Unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o presbítero no Senhor, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quero convidar você, amado irmão, a estarmos fazendo uma oração, pedindo ao Senhor nosso Deus liberdade para refletirmos na sua palavra. Querido Deus, querido Pai, queremos nesse momento, a Deus, te agradecer, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido, edificado nossas vidas, Senhor. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor nos permita
refletirmos um pouco mais na Tua palavra, Senhor. O Senhor tem falado conosco no decorrer dessa semana, mas mesmo assim, ó Pai, somos frágeis, poucos conhecedores dos Teus mistérios, e contamos com a ação do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor use-nos, ó Deus, como ferramenta nessa noite, nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito venha ao nosso encontro, ó Deus, e abra nossas mentes e nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Sua palavra, Senhor. E que possamos, no decorrer da nossa vida, colocá-la em prática, Senhor nosso Deus, para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. A carta, como os irmãos perceberam, é uma carta bem pequena. Ela contém, como eu disse aos irmãos, apenas seis capítulos. E Paulo tentou, para nos facilitar o seu entendimento, dividir essa carta em duas partes. Muito importante. Ele divide os capítulos 1, 2, 3. Paulo apresenta a verdade doutrinária. A igreja havia recebido maravilhosas bênçãos por ser unida a Cristo. Deus mostra sua fidelidade, abençoando e honrando sua igreja. E seu povo, sua igreja, deveria louvá-lo por tantas bênçãos recebidas. O plano eterno de Deus, desde a fundação do mundo, era de unir a Cristo e nos conduzir ao reino celestial, onde agora reina o Senhor Jesus Cristo. E Ele reina em glória e reinará eternamente. Na visão do apóstolo Paulo, compreender o que Deus fez para os cristãos seria fundamental para fortalecer a igreja. Hoje pela manhã na escola dominical nós comentamos sobre isso, sobre a importância de nós compreendermos quem é o nosso Deus, quem é o homem, o que Deus fez e qual o compromisso de nós fazermos. Paulo então apresenta 3 verdades doutrinárias. A primeira verdade Paulo apresenta sendo como a doutrina da predestinação. Capítulo 1, versículo 4 e 5, Paulo apresenta que Deus nos escolheu nele e nos justificou. Lá em Romanos 8, 29, quando Paulo escreve aos Romanos também, ele menciona a predestinação, e ele diz lá no versículo 29 de Romanos, capítulo 8, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no versículo 30 de Romanos 8, ele continua dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então a primeira verdade, meu irmão, já foi revelada, já foi realizada em Deus quando o Senhor nos predestinou. Jesus Cristo, Deus nos escolheu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, para sermos conforme a imagem do seu Filho amado. Essa é a primeira verdade que Paulo diz na sua carta. Quando ele fala acerca da doutrina da predestinação. A segunda verdade é a doutrina da redenção. Também quando ele escreve aos Romanos, Paulo tem essa minúcia de esclarecer sempre. Em quase todas as suas cartas, ele as divide. E primeiro ele costuma dizer aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou. E depois ele vem completando aquilo que nós temos que compreender, aquilo que nós precisamos fazer,
aquilo que nós precisamos consertar, aquilo que nós precisamos viver. Aqui também não é diferente nessa segunda verdade, na doutrina da redenção. Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no versículo 13 de Romanos, e quando ele escreve também aos Coríntios, aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o versículo 14 ele diz assim: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Segunda verdade, a doutrina da redenção. Segunda verdade doutrinária que Paulo escreve nessa carta é que todos nós havíamos morrido pelo pecado, mas Jesus nos libertou. Todos nós éramos condenados, todos nós éramos escravos, mas Jesus, com seu sacrifício na cruz, já nos libertou. O que é redenção? Redenção é libertar alguém da escravidão ou da prisão, pelo pagamento de um preço. E quando nós vemos também, lá na carta, quando Pedro escreve a sua carta, ele, lá no capítulo 1, versículos de número 18 e 19, ele diz assim: não foi mediante ouro nem prata, que são corruptíveis, mas foi mediante o sangue de Jesus, o Cordeiro sem defeito, que os nossos pecados foram pagos, que nós fomos libertados. A segunda verdade, Deus não resgatou, Deus nos resgatou. Estávamos longe de Deus, condenados à morte, presos ao império das trevas, mas Jesus com seu sangue nos comprou e nos libertou. E a terceira verdade, Paulo fala sobre a doutrina da graça. Lá na carta a Tito, quando ele escreve a Tito, versículos 11 e 12, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegado as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu quero convidar você a voltar a página da sua Bíblia, e ler comigo Efésios, no começo, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Convido você, amada igreja, para estar acompanhando, você também que nos assiste, está com sua Bíblia. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele destaca essa terceira verdade. Capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, após o evangelista exortar seus irmãos efésios, apresentando essas 3 verdades doutrinárias, que significa o que Deus já fez. Doutrina é aquilo que Deus já fez, é aquilo que está pronto, que está preparado. Paulo passa então a ensiná-los como comportar-se essa nova vida, esse novo homem transformado através do Espírito de Deus. Reconhecemos que todos nós, imaginamos que todos nós já passamos do velho homem para o novo homem, por obra de Deus, por obra do Espírito. Deus, através do seu Espírito, mostrou quem é o Deus. Deus, através do seu Espírito, falou aos nossos corações. Reconhecemos o sacrifício de Deus em nossas vidas. Arrependemos-nos dos nossos pecados. Voltamos-nos para Deus. E somos agora um novo homem, com um novo coração. Diz a palavra de Deus que Deus transformou o nosso coração. Nosso coração de pedra passou a ser um coração de carne, um coração capaz de absorver os ensinamentos de Deus e fazer a vontade de Deus. Nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo então passa a exortar os cristãos. Capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Ele passa a exortar os cristãos, estimulando eles, encorajando todos a viver essa nova vida no dia a dia, de uma maneira de vida condizente com os ensinos de Jesus Cristo. Veja que Deus fez a sua obra, transformou nossos corações, e agora Paulo quer nos exortar. Você está agora com um coração novo, você precisa viver de uma forma diferente. Você precisa viver de uma forma que agrada a Deus. Paulo praticamente faz uma mudança. Aqueles primeiros capítulos que Paulo mostra uma figura da redenção, ele vira aquela página, e nos capítulos 4, 5 e 6, ele passa para o padrão que a redenção da vida deve produzir. O padrão que a redenção da vida deve produzir: unidade e pureza. Nós precisamos, como devemos andar e viver para produzirmos unidade? Buscando equilíbrio entre o que Deus fez e a maneira em que nós devemos viver. Não adianta nós sermos cristãos apenas com base naquilo que Deus fez em nossas vidas. Também não adianta nós sermos cristãos apenas com base naquilo que nós vamos viver. É necessário, pois, haver um equilíbrio. É necessário, pois, nossas mentes, nossos corações, trabalhar o que Deus fez e trabalhar os nossos compromissos com o nosso Deus. E é sobre isso que Paulo fala. É por isso que Paulo ensina-nos a viver. Lá no capítulo que nós lemos da nossa leitura, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Rogo-vos. Rogar é pedir com insistência. Insistência e humildade. É implorar, suplicar com empenho, solicitar com empenho. Rogar é clamar num tom de voz um pouco acima do normal. O rogar de Paulo é dirigido a todos os cristãos que vivem em Éfeso e todos aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. O rogar de Paulo não era só aquela geração do passado.
mas a toda essa geração, a todos nós que reconhecemos a obra de Deus em nossas vidas. Paulo diz assim, eu prisioneiro, ele diz lá, eu prisioneiro no Senhor. Apesar do evangelista estar preso em prisão domiciliar, conforme diz lá em Atos 28, 16 e 30, Paulo se intitula como prisioneiro no Senhor. Ele não faz nenhuma questão da sua vida, nenhuma questão de sua condição física, pois Paulo reconhece a sua vocação e se sente prisioneiro por amor aos gentios. Ele se sente prisioneiro do Senhor por amor àquele povo que ainda não conhecia Deus. Lembremos, meus irmãos, que quando Paulo andava entre aquelas colunas, que quando Paulo andava entre aquelas proximidades daquela deusa, muitos pagãos haviam ali. Muitas pessoas optavam para a crença nas mágicas. Muitas pessoas acreditavam de tal forma no paganismo, que quando Paulo iniciou seu evangelismo, quando Paulo falava do caminho, da salvação, de longe se ouvia os gritos que diziam, nossa deusa é a Diana dos Efésios, nossa deusa é a Diana dos Efésios, e aquele grito se formava um coro muito grande, mas Paulo não se intimidou diante daquele grito, diante daquela oposição ao Evangelho, e Paulo insistiu, permaneceu ali. E a vitória veio para muitos homens, muitas pessoas ali naquele local. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por essa razão, Paulo pede com insistência e humildade. Paulo suplica para seus irmãos em Cristo, pois assim como ele é prisioneiro em Cristo, já não é a lei que o domina, Paulo, e sim o Espírito Santo. Paulo deseja que, como eles também devem andar em novidade de vida e amar a Deus e ao próximo, aos gentios. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, o andar traz o sentido de viver, não apenas caminhar, viver. Rogo-vos, pois, que viva de modo digno da vocação aqui, da vocação a que foste chamados. Andar por fé e não pelo que vemos. A palavra de Deus traz alguns conselhos. 2 Coríntios 5, 7. Andar por fé, nós devemos andar pela fé e não pelo que vemos. Gálatas 5, 7 diz assim, andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Andar com coerência no modo digno a que foste chamado, segundo a nossa vocação. Nós somos chamados a viver de tal modo exemplar que o mundo não pode negar que nós somos filhos de Deus. De que forma nós estamos andando? Efésios 5:2 diz que assim, nós fomos chamados para andar em amor e em novidade de vida, como diz lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4. Para andar em cautela, prevenido, sempre prudente, Efésios 5:15. A prudência também faz parte do nosso andar. Nosso viver, temos que viver prudentemente. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7, ele diz que nós precisamos andar na luz. E para finalizar esse versículo do capítulo 4, Paulo pede com toda humildade para que nós andemos em novidade de vida,
vivendo semelhante a Cristo. E João, lá no capítulo 2, versículo 6, 1 João, diz que nós devemos andar como Cristo andou. De que forma nós estamos andando, meus irmãos? Paulo vai um pouco mais adiante e ele pergunta, ou melhor, ele esclarece, de que forma nós estamos andando? De que forma Deus quer que nós andemos? Versículo 2 ele diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade e mansidão. E o versículo 3 ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo deseja aqui, o que Deus deseja e espera de nós, é que cada um de nós fuja de todo modo de vida, todo proceder que cause divisão entre nós. Nossas palavras devem ser temperadas, nossas ações devem ser segundo a instrução de Deus. A palavra de Deus responde, se nós perguntarmos o que é humildade, a palavra responde, é um adjetivo atribuído a uma pessoa quando essa pessoa não possui aparência de vaidade, podendo conhecer suas próprias limitações. Uma pessoa humilde é uma pessoa simples, que expressa ou reflete sentimentos de submissão. Vemos lá em Lucas capítulo 7, versículos de número 6 e 7, quando o centurião pede a Jesus para ir curar aquela pessoa que trabalhava para ele, e ele diz assim, não sou digno que entres na minha casa, um homem de bastante posse, um homem de status, um homem de nome, mas reconheceu a grandeza de Deus, e com humildade ele disse, não sou digno, manda com uma palavra e o meu jovem será curado. Uma pessoa humilde pode ser sem muita ambição, despretensiosa. A humildade é o contrário do orgulho. Muitas pessoas causam divisões entre o próprio povo de Deus por causa do orgulho. A humildade é o contrário do orgulho. Salmo 25, versículo 9 diz que Deus conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. E Provérbios 16, 19 diz assim, melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. A humildade é um conselho para nós mantermos a união uns com os outros. Segundo Gálatas 5, versículo 23, a mansidão também é uma parte dos 9 gomos do fruto do Espírito. Isso aqui é um comparativo que eu fiz, meus queridos irmãos. Eu vou esclarecer, porque nós aprendemos aqui na escola dominical que não são frutos do Espírito, né? E sim fruto do Espírito. O Espírito é um só, o fruto do Espírito. Mas cada um desses frutos que fazem parte do fruto do Espírito, eu tive comparando como um fruto que se divide em gomos. E eu acredito que cada gomo desse fruto é mais saborioso do que o outro, porque os frutos é mansidão, é domínio próprio, tem vários frutos aí, né? São praticamente 9 frutos que a Bíblia traz, né? Está lá em Gálatas 5, 23. Eu quero dar uma lida rápida com os irmãos aí. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu criei essa divisão imaginária para mim mesmo, como sendo o fruto do Espírito, uma só peça, e os demais frutos, como gomos desse fruto, né? As demais partes como gomo desse fruto. A mansidão é uma qualidade ou condição do que é manso. Ser manso não é ser covarde, é ser sábio. Um dos pedidos de Paulo para nosso viver também é viver com mansidão. Colossenses 3, versículo 12 a 14, diz que nós devemos nos revestir de mansidão. Uma pessoa que tem mansidão tem brandura na maneira de se expressar. Fala com doçura, meiguice e suavidade. 1 Timóteo 6,11 diz que assim, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Mansidão é um estado de espírito que alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento. Se nós temos controlado os nossos temperamentos, como tem sido o nosso viver do novo homem? Como é que tem sido os nossos contatos? Eu quero pedir para vocês abrirem lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 e 16 diz assim, 1 Pedro 15, capítulo 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É muito importante, meus irmãos, nós seguirmos a instrução de Deus em nossas vidas. É muito importante agirmos com mansidão. O servo do Senhor deve ser amável em todos, deve ser amáveis com todos, aptos para ensinar e corrigir com mansidão. Diz também a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 26. E o terceiro caminho, terceiro modo de vida que Paulo nos ensina é sermos longânimo, é a longanimidade. Quem que já não passou por uma situação que precisou respirar fundo e contar até 10, e às vezes contar até 100, e se brincar ter que contar até 1000? Ninguém aqui passou por isso? Praticamente muitos já passaram, né? E quem que não passou por uma situação que não contou até 10 e depois se arrependeu profundamente da reação que teve? Às vezes tem um ditado popular que diz assim: as nossas decisões são as razões dos nossos sofrimentos. É necessário, pois, sermos longânimos. Tem um ditado que diz assim: para você ter um encontro com o diabo, não precisa nem sair de casa, né? Vocês já ouviram isso aí? Às vezes ele vem até pela televisão, né? Mas o que é longanimidade? No grego, no hebraico, palavra erekapá, palavra que significa nariz longo ou respiração longa e ainda fôlego comprido. Faz oposição à ira,
que é acompanhada por uma respiração rápida através das narinas. Longânimo pode ser traduzido por tardio em irar-se. Do grego significa longo de ânimo, paciente, pessoa paciente. Será se nós temos sido pacientes? Quando deparamos por alguma situação, precisamos dar um retorno de imediato? Ou será se nós respondemos sem pensar? Não somos longânimos, passamos uma resposta imediata e depois acabamos nos arrepender daquilo que nós respondemos. Descobrimos o que é ser longânimos. E a terceira pergunta: por que precisamos ter longanimidade? Porque a longanimidade nos dá proteção. A longanimidade nos protege de reações que trazem posterior arrependimento. Protege de colhermos frutos amargos. Nos protege de contendas. Nos protege de brigas, de intrigas e até de guerras. Precisamos viver com longanimidade no novo homem. Precisamos da longanimidade porque ela produz em nós perseverança. A atitude de um discurso calmo, conciliatório e não ofensivo faz com que tenhamos vitórias em nossas ações. Provérbios 16, versículo de número 32, ele diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Precisamos da longanimidade porque ela nos faz conquistar as promessas de Deus. Além da fé, nós precisamos da longanimidade para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez em Hebreus, capítulo número 6, versículos 11 e 12. Hebreus 6, versículos 11 e 12. Quero pedir para você ler junto comigo, meus irmãos. Versículo 11 e 12, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis isolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Ser longânimo é resultado de vitória. Já vimos o que é e o que faz a longanimidade. Agora precisamos ver como obter essa longanimidade. Começa com um novo coração, dado pelo Pai em Jesus Cristo. Êxodo 34:6 diz que conhecendo que Deus é longânimo,
Números 14 e 18 diz: Deus é longânimo, misericordioso. Com Deus está o perdão e a justiça. Salmo 103, 8 diz que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assis benigno. A longanimidade não é apenas algo que Paulo pede para nós, é algo que Deus faz parte da essência de nosso Deus. E se nós formos chamados para ser um novo homem, para sermos conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos lembrar que você e eu temos a capacidade de produzir em nós a longanimidade. Você e eu não temos a capacidade de produzir em nós a longanimidade, porque ela é gerada pelo Espírito Santo. Só que como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Precisamos orar constantemente ao nosso Deus, pedir conhecimento, assim como Paulo ora em sua oração que ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, mostra também duas grandes bênçãos conquistadas: a unidade e a paz. A paz com Deus é mantida ao andar de modo digno da soberana vocação. Filipenses 3,14 diz assim: olhando para Cristo e obedecendo a Cristo. Nós fomos chamados para olhar para o nosso Deus, para obedecer ao nosso Deus, para buscar conhecimento na palavra, para obedecermos a palavra. Segundo lugar, a paz com os irmãos depende de andarmos com toda humildade, mansidão e longanimidade. Muitos já se afastaram do nosso meio, muitos não tiveram paciência. Quantos irmãos que às vezes não se ausentam da sua comunhão com a igreja por causa de uma resposta, por causa de uma palavra, por causa de um sentimento. Precisamos ser longânimos, suportar uns aos outros em amor, como Deus nos suportou. Intercedermos uns aos outros com amor, como o Senhor Jesus Cristo e seu Espírito intercede por nós. A unidade do Espírito é o vínculo da paz, diligentemente. Nós precisamos, o conselho de Paulo, nós precisamos também, diligentemente, agir diligentemente, apressar, para ver a unidade acontecer. Porque quando nós apressamos, se nós encontramos dificuldade no nosso relacionamento com Deus hoje, e hoje nós aprendemos os conselhos que Deus nos faz, para que haja sempre união uns com os outros, então nós devemos apressar e a partir de hoje mesmo colocar tudo isso em prática, viver segundo os ensinamentos, porque se nós deixarmos para amanhã, pode haver uma intervenção em nossos relacionamentos e ocorrer uma contenda que nos causa divisão. Deus chamou judeus e gentios para formar um só corpo, a igreja, cuja cabeça desse corpo é o Senhor Jesus. Convém a cada um de nós viver de maneira digna, cada dia mais esforçar pela busca da santidade, pela busca da unidade, sem deixar de reconhecer o que Deus já fez por nós. Amém, irmãos? Para finalizar, aquela cidade grandiosa que Paulo andou, ele encontrou com muitas pessoas que não aceitavam o Evangelho. Aquela cidade que havia tanta riqueza, tanta grandeza, tanta
adoração a falsos deuses. 263 anos depois de Cristo, foi destruída. Tentaram reconstruí-la, mas o terremoto, por volta de 614 anos depois, acabou com a cidade. Hoje são apenas ruínas. Hoje já não existe aquilo. Mas os ensinamentos de Paulo permanecem até hoje. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. E a palavra de Deus, ela é permanente. Passará castelos, passará gerações, passará deusas e deuses. Mas a palavra do Senhor não passará vazia. Eu tenho certeza que essa noite Deus falou a algum coração. E louvaremos a Deus por essa palavra que vem sobre nós para nos ensinar. Se nós formos comparar o mundo que nós vivemos hoje, meus irmãos, nós não vivemos diferente de Éfeso. Ao nosso lado existe idolatria, ao nosso lado existe prostituição, ao nosso lado existe muitas coisas, muitas sensacionalismo. Tudo aquilo que havia ali naquele templo de Éfeso existe ao nosso lado. Poderíamos até comparar com os pancadões que surgem às vezes ao lado de nossas residências, nos incomodando o sono. E pela manhã pessoas seminuas andando pelas ruas, com palavras de desconforto, com falta de educação com o próximo. Nós não estamos distantes de Éfeso. E assim como Paulo lutou, manteve a sua palavra, e ali hoje existe, ali na Turquia, hoje existe muitos cristãos. Se nós colocarmos em prática os conselhos da palavra de Deus, amanhã depois haverá resultados positivos. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a fechar seus olhos e termos mais uma palavra de oração. Oremos, irmãos. Querido Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor nosso Deus, pela tua palavra, Senhor. Sabemos que somos pequenos em entendimento, Deus, mas temos um grande Deus. Sabemos que somos falhos, mas temos um Deus perfeito. Sabemos que somos pecadores, mas temos um Deus puro. Por isso entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Recebemos o teu recado, Senhor, e pedimos a ti que através do teu Espírito, Senhor, aviva todos esses conselhos em nossas mentes e nossos corações, Senhor. Que nós possamos caminhar segundo a tua vontade, ó Deus querido. Sabemos, ó Pai, a tua palavra nos diz e nós confiamos, Senhor, que o Senhor já fez a tua obra com perfeição. Cabe a nós, ó Deus querido, fazermos a nossa parte, Senhor. Pedimos a ti que o Senhor esteja sempre conosco, fortalecendo e edificando nossas vidas. Abençoe a cada irmão aqui presente, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada. Aqueles que estão nos assistindo também de seus lares, Senhor. Que seja alcançada pelo teu Espírito, Senhor. E que possa, Deus querido, estar nesse momento refletindo sobre a tua palavra, Senhor. E no correr dos dias vindouros, Senhor, possa estar colocando em prática, Senhor. Agindo, ó Deus amado, com humildade, com mansidão e com longanimidade, Senhor. Pois o Senhor é o Deus que nos envia os seus conselhos. E nós confiamos no teu santo nome, na tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus querido. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Seu irmão Claudemir.